Esses bloqueios das rodovias, inclusive, já impactam o abastecimento também, gente, de supermercados pelo país. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan. Márcio, é assim que se pronuncia o seu sobrenome. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Live. Bom dia, Marcela. Bom dia, Evandro. Muito bom estar aqui com vocês, fazendo essa atualização aí na manhã de feriado, né? Depois aí de grandes tumultos que tivemos aí na questão das paralisações. Márcio, o que a gente já pode destacar? Quais setores que foram mais impactados em quais estados? Então, Marcela, nós fizemos durante segunda e o dia de ontem, nós passamos aí fazendo um acompanhamento, um levantamento para identificar exatamente as regiões do país onde estavam sendo mais afetadas. E as regiões que nós identificamos ontem foi Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, aqui principalmente no interior, parte do Distrito Federal e também um pouco em Goiás. Esse foi o primeiro mapeamento. E nesse mapeamento, Marcela, o que nós identificamos foi que uma grande parte dos supermercados já estava apontando falta de abastecimento, principalmente na área de perecíveis. E dentro da área de perecíveis, nós destacamos a área de fruta, legumes, as verduras, as hortaliças. Além disso, também a área de carnes, quer dizer, o açougue com carnes, tanto bovina como os frangos, e um pouco menos na área de laticínios. E isto tem um fator que também foi aliado, porque na segunda e terça-feira são normalmente 2 dias da semana e que os supermercados acabam trabalhando muito a reposição dos produtos, porque no final de semana o consumo é maior. E os supermercados foram pegos de surpresa, porque essas cargas acabaram ficando paradas aí no meio do caminho. E esse monitoramento que nós estamos fazendo, Marcela e Evandro, ele também se estendeu ontem à noite, hoje pela manhã, e a gente já começa a identificar que no final da noite de ontem, da tarde, início da noite, nós tínhamos 200 pontos aí de bloqueios parciais e assim por diante. E hoje a gente já vê que isso está em torno aí de 160, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então isso já é uma melhora. Mas o que nós também observamos é que principalmente as lojas menores e que estão assim um pouco mais na periferia, elas estão sofrendo um pouco mais, porque elas dependem muito de abastecimento aqui, por exemplo, do CEAGESP em São Paulo. E o CEAGESP não abastece só o estado de São Paulo, o CEAGESP abastece o Brasil como um todo. E no monitoramento, por exemplo, hoje de manhã, nós pegamos as regiões mais distantes, como Mato Grosso do Sul, há 2 dias que as lojas acabam não recebendo produtos daqui em função das barreiras. Então, na medida em que as coisas vão se normalizando, isso vai demorar mais ou menos 2 dias para que essa regularização seja feita. Agora, não há uma preocupação maior de desabastecimento, e sim são faltas de produtos, principalmente da área de perecíveis. Ô Márcio, eu queria saber de você, então, se vocês já conseguem contabilizar prejuízos, porque se nós estamos falando de perecíveis que estão muitas vezes parados nas rodovias, há já uma estimativa de perda disso ou de prejuízo para esse setor que já havia comprado essa mercadoria e esperava a entrega e que vê essa mercadoria ou parada ou demorando mais para chegar ao local previsto? Então, Evandro, esse levantamento que está sendo feito com o primeiro objetivo foi exatamente de identificar eventuais faltas, né? O segundo ponto foi orientar os supermercados no sentido de concentrar as suas equipes na área de abastecimento, ou seja, quer dizer, ficar o tempo todo fazendo essa pontuação. O outro ponto, com relação a essas cargas de perecíveis, elas ainda não foram recebidas. Nós sabemos que os perecíveis, por utilizar uma cadeia fria e uma cadeia complexa, normalmente os veículos já estão adequados com esse tipo de frio. Isso a gente só vai conseguir identificar na medida do recebimento. Agora, essa preocupação que você colocou de perdas,
é uma preocupação que nós temos, porque todas as vezes que ocorrem situações como essa, a gente identificou perdas. E isso, consequentemente, não só traz uma questão financeira, mas também traz uma questão de desperdício de alimentos, que isso acaba sendo desperdiçado porque o produto acaba estragando. Agora, Márcio, eu sei que é bastante difícil de mensurar e de ter uma dimensão do que pode acontecer e como que isso pode impactar nos próximos dias, caso esses bloqueios permaneçam, mas tem algum tipo de previsão de quanto que isso pode impactar se esses bloqueios permanecerem até o fim dessa semana, por exemplo? Olha, como você colocou, Marcela, a previsão, né, estimar isso é bastante difícil. Mas o que nós temos observado, e aqui eu acho que a gente traz uma informação bem atual, é que quando você pega alguns estados, acho que já está vendo um pouco de bom senso, vamos dizer assim, nessa questão, é que nos bloqueios eles já estão liberando as cargas mais perecíveis. Então nós identificamos isso hoje pela manhã. No estado de Goiás, por exemplo, lá eles estão liberando todos os perecíveis. Minas Gerais também estão liberando os perecíveis. Então, eu acho que se de um lado é uma preocupação, de outro lado eu acho que está havendo aí uma sensibilização que isso pode agravar a questão de preço de produto, mas nada ainda identificado. Ô Márcio, só para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando, mas eu quero saber se vocês chegaram a conversar com alguma autoridade, se vocês buscaram alguém do atual governo, se vocês chegaram a mobilizar alguém ligado ao presidente Jair Bolsonaro na tentativa de um diálogo que desmobilizasse essas pessoas e não levasse a esses prejuízos para o setor de supermercados. Não, Evandro, não. O nosso contato tem sido muito técnico na área do Ministério da Agricultura, por exemplo, que todas as vezes que surgem questões relacionadas a essa, como já ocorreram 2 vezes, nós temos uma linha de contato e diálogo permanente com o Ministério da Agricultura, onde nós procuramos também trazer essas informações para o setor produtivo. De outro lado, também com as indústrias, né, porque eles também têm o sistema de monitoramento deles, e em alguns momentos também a gente recorre à Polícia Federal, Rodoviária Federal, exatamente para identificar esses pontos e ajudar numa solução. Sim. A gente conversou então agora com o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan. Márcio, muito obrigada, até uma próxima e, bom, tomara que tudo dê certo, né? E é o que nós estamos torcendo, vamos acreditar, né? Obrigada.